E salve o tricolor paulista! Rick aqui para fazer esse pós-jogo de São Paulo e Bragantino. Bragantino e São Paulo, na verdade, né? Jogo que foi lá em Bragança Paulista. E o que falar desse jogo, hein? Que vitória, rapaziada. Que vitória. Que coisa maravilhosa. São Paulo jogou. Pô, acho que fez o necessário pra ganhar. Acho que falar que jogou muito bem ou falar que jogou mal, eu acho que não. Acho que o São Paulo fez o necessário pra ganhar. Claro que era um jogo numa pegada bem diferente de umas quartas de Paulista, né? A última vez que a gente tinha enfrentado o Red Bull tinha sido nas quartas do Paulista. A gente tinha ganhado de 2-1 dos caras. Porém, eu acho que era uma circunstância muito diferente, né? O São Paulo precisava mostrar ali no Paulista que queria ser campeão, precisava ir pra cima. Agora, no jogo de brasileiro, óbvio que o São Paulo queria mostrar que queria ficar na parte de cima da tabela, mas até em questão de intensidade, em questão de mostrar, é algo diferente, tá? E até falando, vamos começar falando de escalação, né? Mas até a maneira como o Bragantino jogou, parecia que eles estavam jogando uma final de campeonato. E ainda assim perderam. Parabéns, Bragantino. Mas São Paulo, então, ganhando o Bragantino, 2-1 fora de casa, de virada. O Roger escalou quem tinha que escalar mesmo. Acho que não tinha muita surpresa na escalação, não tinha muito segredo. Eu acho que depois teve um pessoal que estava criticando a questão do Arboleda, especificamente, seguindo o banco, né? Mas, pessoal, o Arboleda, ele foi para o Equador e o Alan Franco e o Sabino tomaram conta da posição ali quando o Crespo colocou os dois, e os dois vêm jogando bastante bola. Eu acho que hoje o Alan Franco talvez tenha sido um pouquinho pior, mas ainda assim, os dois tomaram conta da posição, pô. Eu acho injusto se você colocar o Arboleda só por conta de toda a história do Arboleda no São Paulo. Eu acho que quem tá melhor hoje é Sabino. Para mim, eu falei isso em live e repito aqui, pra mim o Sabino hoje é o melhor zagueiro do São Paulo. E assim, não tem problema em falar isso. Eu falava que o Sabino ajudava, era um banco que às vezes ajudava, entrava e tá tudo bem. Hoje, ele é um bom zagueiro. Ele é um zagueiro titular muito sólido. E é isso, eu não tenho problema nenhum em falar que hoje, ele, pra mim, ele é o melhor zagueiro do São Paulo. A briga do Arboleda, pra mim, seria com o Alan Franco. E ainda assim, eu acho que hoje o Alan Franco tá jogando mais bola do que o Arboleda, tomou posição, tá jogando bem. Acho que seria injusto tirar o Alan Franco. E o Alan Franco sabe sair jogando, né? Então o São Paulo começou ali com o Rafael, Alan Franco e Sabino, como eu falei. O Enzo de volta, né? Que o Enzo ali tinha sentido desconforto no adutor, mas foi poupado para voltar para esse jogo. Voltou ali na posição titular, apesar da boa partida que o Wendel tinha feito. Lucas Samon na lateral direita. No meio-campo, Danielzinho, Bobadilha, Marcos Antônio e Lucas. E no ataque, Luciano e Caleri. Então, basicamente, não inventou nada, foi com a escalação que tinha que ir. E, verdade seja dita, eu acho que o São Paulo, no começo do jogo, não esperava, talvez, o Bragantino com tanta intensidade, marcando lá em cima. O Bragantino, não sei se vocês separaram, mas no meio-campo ele toda hora fechava ali os nossos volantes de saída. Tinha um marcando cada um individual. Isso complica bastante o jogo do São Paulo, né? Complicou bastante. É muito cansativo, mas complicou bastante o jogo do São Paulo por um tempo, né? O Bobadilha tava sempre marcado, o Marcos Antônio sempre marcado, e o Danielzinho tava tendo que voltar quase como um terceiro zagueiro para receber essa bola e conseguir começar a sair jogando. Então acho que esse estilo de jogo prejudicou um pouquinho o São Paulo, o que é ruim. Mas eu não acho que o Bragantino tava bem pra caramba no jogo, sabe? Eu acho que teve ali uma oportunidade, teve um chutinho de fora da área. Esqueci o nome dele, mas ele jogou ali do lado. Deu bastante trabalho pro Lucas Samon ali do lado esquerdo do ataque do Bragantino. Ele jogou pra caramba. Porque ele toda hora ele puxava pro meio, mas ele segurava a bola. Me lembrou em alguns momentos o Ferreirinha de driblar um, driblar dois e continuar segurando a bola e perder. Mas enfim, eu acho que não foi uma superioridade muito grande do Bragantino. Eu acho que o São Paulo estava sendo perigoso em um contra-ataque ou outro. Tanto é que os chutes mais perigosos ali do Bragantino foi esse chute de fora da área para fora. Teve uma outra bola ali que foi invertida, que o cara chuta para fora também. Não teve nenhuma grande defesa do Rafael. Enquanto que o Lucas, ele teve uma baita chance, que ele pega a bola ali quase que na intermediária, ele conduz, entra na área e dá um puta petardo, que o Cleiton faz uma boa defesa. Então eu acho que o São Paulo até, talvez, chance pouco mais clara de gol, o São Paulo teve uma maior. Teve uma defesa do Cleiton, né? O Rafael praticamente não fez defesa no primeiro tempo. E aí, num lance que, infelizmente, tipo, a gente elogia, eu vou elogiar já, inclusive, tá? Porque o Marcos Antônio, pra mim, tem que ir pra seleção brasileira, amanhã ele tem que estar na lista do Ancelotti. Mas, infelizmente, numa falha de marcação do Marcos Antônio, a gente acaba levando um gol. Porque é um escanteio curto, o Marcos Antônio acaba tomando um drible ali, ele até tenta tomar frente, mas ele é um pouco mais franzino e ele não tira a bola. Ele achou que ia conseguir guardar no corpo ali, não consegue tirar a bola. O cara cruza pra área, o Alan Franco só rebate ali pra frente. E aí vem. Foi um baita petardo ali, não tinha o que o Rafael fazer muito. O cara acertou um chute que ele foi bem feliz, mas foi um gol meio cagado, porque não foi uma jogada
muito bem trabalhada do Bragantino, né? O Alan Franco espalha ali para o meio da área e o cara chega chutando de esquerda. Gol bonito, mas assim, levemente cagado. E depois desse gol, ainda teve uma baita jogada criada do São Paulo. Eu acho que. Eu não lembro quem que enfia a bola pro Luciano, mas eu acho que é o Lucas Samon. Se não foi o Lucas Samon, acho que foi o Marcos Antônio. Enfim, talvez o Danielzinho, o Bobadilha, não interessa quem foi. Mas eu enfio a bola pro Luciano ali na direita, o Luciano chega inteiro na linha de fundo, sem ninguém ali, ele rola a bola um pouquinho pra direita, e ele bate cruzado, e cara, parece que foi exatamente no único lugar que o São Paulo não faria o gol. Ele cruza um pouquinho pra frente do que o Lucas consegue pegar, um pouquinho pra trás do que o Danielzinho chegaria na bola, e a bola passa no meio da área, dentro da pequena área ali, sem ninguém empurrar pro gol. Eu achei que o São Paulo ia empatar naquele momento, o São Paulo não empata e acaba indo pro intervalo. Empatando, perdendo, né, de 1-0. E aí, obviamente, né, o torcedor fica desconfiado, pô, e agora e o Roger, e etc. Mas, de novo, isso eu preciso frisar, tá, rapaziada? A gente não pode dar muito crédito, mas nem criticar muito nesse momento do Roger. Novamente, vocês sabem a minha opinião, já falei várias vezes. Acho que o Roger vai dar certo? Não acho. Mas, a gente, como São Paulino, tem que apoiar. E tem que tomar cuidado para não culpar sem uma razão, só por uma raiva de uma cagada da diretoria. Por que eu digo isso? Porque o Roger, ele chega em São Paulo na terça, na hora do almoço, tá? Terça-feira agora, na hora do almoço. Ele treina o time na terça à tarde, treina o time na quarta, tá? Treina o time na quarta. Então foi basicamente esses 2 treinos que o Roger teve, terça, tarde e quarta. Joga na quinta. Sexta teve treino regenerativo, não é um treino com bola, é um treino que você fica muito. Quem joga, né? Normalmente fica mais na academia, na piscina, hidromassagem, que é pra você recuperar fisicamente. Ou seja, isso, jogo na quinta, treino regenerativo na sexta, que você não consegue implementar nada. Sábado, um treino, domingo, jogo. Então, assim, até agora, de verdade, o Roger teve 3 dias de treino. Em 3 dias de treino, ele não consegue impor nenhuma filosofia, ele não consegue fazer o time jogar melhor, fazer o time jogar pior. O que a gente tem que julgar, na minha concepção, são alterações que ele faz, que até agora ele fez alterações bem ok's. Inclusive, quando ele coloca que ele ia colocar o Luan, né? Eu falo, putz, será que não é melhor colocar o Arboleda, que você coloca mais altura na área, joga com 3 zagueiros esses 5 minutinhos que falta? E aí ele até mudou a alteração, né? Colocou o Arboleda, acho que foi inteligente nesse momento. Acho que as alterações que ele tá fazendo tá boa, então por enquanto acho que não dá pra julgar muito o trabalho. O que eu ficaria bravo novamente é se ele fosse lá, simplesmente mudasse toda a escalação do Crespo e foda-se. Aí eu ia ficar puto, porque o São Paulo tava ganhando com o Crespo, né? A gente tá falando aí de uma sequência de 11 jogos onde o São Paulo ganhou 9. Ganhou 9? É isso, né? Ganhou 9. É uma derrota e um empate. De 11 jogos, o São Paulo ganhou 9. Então, assim, ele tem que manter esse trabalho, tem que seguir dando o trabalho do que o Crespo estava fazendo, que estava dando certo. E ele tá fazendo isso. Então, por enquanto, eu não consigo criticar o trabalho do Roger. Entendo, né? Quem tem esse ódio, mas calma, né? Era só o intervalo do jogo, o São Paulo poderia voltar melhor e voltou. São Paulo volta muito melhor pro segundo tempo, passa a ter o domínio das ações, passa a tentar um pouco mais a jogar. E numa dessas, tem uma falta até meio juvenil, né, do jogador ali em cima do Luciano. Uma falta que o juiz tinha até dado vantagem, mas a vantagem não foi concretizada. Então foi uma falta em cima do Luciano. E o Danielzinho, o juiz apita, ele inteligentemente já cobra. Eu até falei em live, eu acho que ele vai bater lá no segundo pau pro Sabino escorar essa bola dentro da área. Eu achei que ele ia escorar de cabeça pra alguém chegar ali dentro da área. Só que a bola chega um pouquinho baixa pro Sabino, e eu realmente acho, mas aí é o Sabino que tem que falar, né? Não sou eu. Realmente acho que o Sabino foi só escorar a bola pra dentro da área com o pé. Só que eu acho que a bola veio de trás, ele vai com o pé meio lateralizado, a bola pega no pé e vai pra frente. E aí ele faz um golaço, golaço. Fato é que o acaso foi do nosso lado dessa vez, da última vez tinha sido do acaso do lado do Red Bull, e a gente foi lá e faz um golaço com o Sabino, fica um tempo ali pra olhar o VAR, pra traçar as linhas, mas, pô, que demora pra traçar a linha ali, né? Foi um lance até que tranquilo do Luciano, do Caleri não tá impedido, né? Mas, enfim, gol do Sabino, 1-1, e eu só falei, mano, acredita na virada, acredita que a gente vai virar. E numa bola ali que... Aí a gente fala, né? A gente tinha falado do Marcos Antônio que ele tinha falhado no gol do... Pra mim, ele falha no gol do Bragantino. E ele não tava numa partida 100% inspirada. Ele não tava jogando aquela arte de futebol que ele vinha jogando nos últimos jogos. Não tava aquele Marcos Antônio. Ele tava jogando bem, mas assim, nada absurdo como ele vinha fazendo nos últimos jogos. Mas ainda assim, um jogador diferente. Quando ele
quando ele simplesmente acha um passe, ele muda o jogo. E aí o Marcos Antônio, do meio campo, ele acha uma inversão de bola lá no Lucas Ramon, que, putz, que contratação do São Paulo em cima do Lucas Ramon também. Essa dupla do Mirassol, Lucas Ramon e Danielzinho, é brincadeira o que o São Paulo fez. Baita dupla, que bom que tá funcionando. Ele lança a bola lá no Lucas Ramon, que domina a bola, ele coloca a bola pra dormir ali, que não era uma bola fácil de dominar, ele domina a bola tranquilamente. Vem, acho que é o Juninho Capixaba que tá marcando ele, vem o Juninho, ele só dá um corte seco, assim, dá até dó do Juninho, que fica totalmente pra trás. Lucas Ramon só cruza a bola na cabeça do Caleri, o Cleiton sai caçando borboleta ali, ele cruza na cabeça do Caleri, o Caleri só escora pro gol, e assim, golaço, bela bola do Marcos Antônio, bela jogada do Lucas Ramon, cabeçada do Caleri, oportunista, como o atacante tem que ser, aonde ele tinha que estar, só testa pro gol, 2-1 São Paulo. São Paulo até sofre um pouquinho, né, acaba entrando ali no segundo tempo, entra o Cauli, entra no ataque o André Silva e o Ferreirinha, entra também o Pablo Maia, mais pro finzinho do jogo, como eu comentei, já entra o Arboleda. São Paulo até sofre, entre aspas, um pouquinho no fim do jogo, mas era normal, os caras iam pra cima pra tentar pelo menos um empate. E, enfim, acho que era normal ali sofrer um pouquinho no final do jogo. Acho que o São Paulo tem que aprender a matar os jogos, a gente brinca isso, mas em algum momento isso vai fazer falta. O São Paulo é o time que só faz 2 gols, a gente precisa aprender a fazer esse terceiro gol, mano. Precisa aprender a matar o jogo enquanto ainda é tempo. Mata o jogo, faz esse terceiro gol. O São Paulo faz 2 gols em todos os jogos, isso pode fazer falta em algum momento. Mas só que o São Paulo ganhou, feliz pra caralho, finalzinho de domingo, vamos dar aquela curtida, né, no finalzinho de domingo, que maravilha que o São Paulo ganhou. Ganhou jogando bem, assim, bem, principalmente no segundo tempo, né, então chegou no segundo tempo jogando bem. Eu acho que o primeiro tempo foi um primeiro tempo ok, não foi excelente, mas foi ok, principalmente porque o Bragantino tava marcando lá em cima o tempo inteiro, sabia que no segundo tempo eles iam ficar mais cansados. E é isso, acho que São Paulo fez o que tinha que fazer, sabe? Foi até Bragança, garantiu 3 pontos, volta pra casa, 16 pontos em 18 somados, e de novo, é o elefante em cima da árvore, é o cavalo paraguaio, não sei o quê. Cara, você que é torcedor de São Paulo, segue com os pés no chão e segue torcendo do jeito que tá. Que eu acho que o elenco vai fazer a mesma coisa. Vou seguir olhando, seguir com os pés no chão, seguir torcendo, seguir olhando, seguir somando pontos, porque eu acho que é o negócio de ir somando pontos. Cada vez mais que a gente some pontos, mais longe a gente está, primeiro, da zona de rebaixamento e de correr risco de cair. Então, mais perto a gente está dos 45. Agora faltam só 29, hein? Estamos chegando rápido nesses 45. Faltam só 29. Além disso, vai somando ponto a ponto. Chegou no meio do campeonato, tá na parte de cima da tabela ainda? Vamos seguir brigando, vamos seguir ganhando. Então é isso. Você que é São Paulino, pés no chão, deixa os caras falar. Eu vou acreditar no meu time até o fim. E se eles querem fazer graça, tá tudo certo, mano, tá tudo certo. E novamente, São Paulo, hoje, é o favorito a ser campeão brasileiro? Não. Mas a gente tá lá, a gente tá brigando. E a gente vai incomodar pra cacete esses caras. Continua confiante, continua confiando. E uma hora a gente chega. Uma hora, se faltar 10 rodadas e nós estiver lá na briga ainda, amigo, o Morumbi vai estar lotado todo o jogo e o negócio vai ficar feio pra quem duvidou. Demorou? Então é isso, vitória gigantesca do São Paulo, fora de casa contra o Bragantino, que não era fácil, o São Paulo segue invicto no campeonato. Só um empate, que foi aquele empate com o Santos, fora de casa com as reservas. Então, assim, campeonato fenomenal que o São Paulo vem fazendo, tem que seguir assim, tem que somar esses outros 29 pontos o quanto antes, para depois ir brigando na parte de cima da tabela. E agora a gente tem Atlético Mineiro e Palmeiras pela frente. Atlético Mineiro vem numa draga e numa fase horrorosa. Espero que a gente consiga aí ganhar do Atlético Mineiro. Cara, se não ganhar do Atlético Mineiro, eu queria empate, mas eu queria muito essa vitória contra o Palmeiras. Já faz 11 jogos que nós não ganhamos dos caras. Tem alguns jogos que a arbitragem tá prejudicando bastante. Eu acho que é um jogo muito importante pro São Paulo ir lá de volta ao Morumbi, né? Ir lá ganhar os seus 3 pontos e assumir de vez essa liderança e começar a colocar uma pulga atrás da orelha da rapaziada, que o São Paulo vai brigar sim pelo título. Mas é isso, se gostou do conteúdo, não se inscrever aí no canal, de dar aquela moral, de deixar o joinha. Obrigado por todo mundo que colou hoje em live, bastante gente, tanto no YouTube, no TikTok. Tamo junto demais, brigadão por todo mundo que colou. Quem não tava, né, não viu, eu sorteei hoje no YouTube, vai estar gravado aqui na live, mas quem ganhou a camisa 3, essa daqui, né, não exatamente essa, mas uma camisa 3, igual a essa daqui, foi o Gilmar Freitas. Então, Gilmar, se você tá vendo o vídeo, comenta aqui no vídeo, por gentileza, que você ganhou a camiseta, pra eu te chamar ali, a gente combinar o envio, tudo certinho. E é isso. Se gostou do conteúdo, deixa a moral aí, deixa o joinha. Deixa seu comentário, o que você achou, o que você tá achando do Roger. Vambora, vamos pra cima. Aquele abraço, tamo junto demais, aquele abraço e vamos São Paulo.